Olá, vamos falar um pouco hoje das funções trigonométricas, das derivadas de funções trigonométricas, mas para isso as relações, né, as identidades trigonométricas, elas devem estar muito bem colocadas para vocês. Então, eu sugiro que quem ainda tem um pouco de dificuldade com as identidades trigonométricas, corre atrás disso. E outra dica é ter uma tabela das identidades trigonométricas para vocês. Bom, então o que eu poderia pensar aí do f de x igual a seno de x? A gente pode entender pelo gráfico, né? A gente podia pensar que o gráfico da função seno é um gráfico mais ou menos assim, né? Então, nesses pontos aqui, eu teria pensado na derivada. E aí, vocês podem pensar que quando eu faço a derivada, seria isso aqui, ó, né? Então, é exatamente o cosseno, né? A derivada de seno de x é cosseno de x. Mas como definir isso algebricamente? Então, eu poderia utilizar a definição de derivada, lembrar que é f de x mais h menos f de x sobre h. E ali eu teria limite de f de h de seno de x mais h menos seno de x sobre h. Isso aqui, pessoal, é a identidade trigonométrica, né? Seno de a mais b. Seno de a cosseno de b mais seno de a cosseno de b. Lembra disso? Isso é identidade trigonométrica, tem que estar muito bem claro, porque a gente vai utilizar algumas aqui. Então, vamos lá. Seno de x cosseno de h mais cosseno de x seno de h menos seno de x sobre h. Então, agora, para organizar aquilo ali, eu poderia colocar, separar para entender melhor. Então, eu vou separar essa primeira parte aqui, limite de h, seno de x cosseno de h menos seno de x sobre h, mais cosseno de x, seno de h sobre h. Então, a gente precisa entender algumas coisas, que eu não vou entrar em mérito aqui, porque muita coisa aqui é mais aprofundado, e vocês podem consultar aqui no livro de vocês, que eu teria isso aqui, ó, cosseno de h menos 1 sobre h, mais cosseno de x, seno de h sobre h. Então, vocês podem perceber que isso aqui é 1, né, pela definição lá, algumas propriedades, vocês podem olhar lá. Isso aqui seria 0, também pelas propriedades. Então, no final das contas, eu teria a derivada cosseno de x. Então, vocês precisam ter uma tabela aí das derivadas, as principais derivadas, para ficar mais fácil o trabalho de vocês, né? Coloquei algumas aí, mas todas elas podem ser provadas, né? Inclusive, tem exercício para provar a derivada de cosseno, derivada de tangente, derivada de cotangente, que segue a definição da própria derivada. Bom, muito bem, então vamos entender isso aí, ó. Se eu tiver lá um exercício de tal forma. Primeira coisa, a gente tem que aplicar alguma das regras de derivação. No caso aqui, eu tenho a regra de derivada do quociente e as regras de derivação de trigonometria. Então, no caso aqui, eu vou chamar aqui de U e aqui eu vou chamar de V, certo? Então, a derivada ficaria U derivada U secante de x e V 1 mais secante de x. Vou derivar aqui, porque eu acho mais fácil. Então, vamos ver, qual que é a derivada de secante de x? Então, a derivada de secante de x é secante de x tangente de x. Então, secante de x tangente de x. E a derivada de 1 mais secante de x, derivada de 1, 0, de derivada de secante de x tangente de x. Então, agora vamos. Secante de x vezes secante de x tangente de x menos secante de x tangente de x, que multiplica 1 mais secante de x. Isso tudo sobre 1 mais secante de x ao quadrado. Então, aqui eu vou só organizar, vai ficar secante ao quadrado de x, tangente de x, menos secante de x, tangente de x, menos secante ao quadrado de x, tangente de x, sobre 1 mais secante ao quadrado
secante ao quadrado. Aqui eu vou poder cortar isso com isso. A derivada, então, ficaria menos secante de x tangente de x, 1 mais secante de x ao quadrado. E aqui eu termino por aqui. Se você puder fazer mais transformações e cada vez simplificar mais, é o ideal. É isso, espero que vocês tenham aprendido. Muito obrigada e até mais.